Essa primeira parte ela é bem básica, acho que não tem problema se não tiver na gravação, mas enfim. Aqui sobre a jornada do herói, então, alguns exemplos de obras nas quais isso daí aparece. Então, Senhor dos Anéis, por exemplo, aqui tem os passinhos da jornada do herói. O mundo comum. O Frodo mora lá no condado, tem uma vida tranquila e pacífica com os amigos dele. Aí o chamado para aventura. Quando o Gandalf descobre o anel, ele pede para o Frodo se envolver nessa história do anel aí. Aí a recusa ao chamado. Ele não tem muita certeza se ele quer sair do condado, ele não tem muita experiência com o mundo lá fora, tá com medo. Aí o mentor, o Gandalf, convence o Frodo de que ele é capaz de fazer isso, que ele é a única pessoa que consegue fazer aquilo lá do anel. Aí então eles saem do condado, né? Ele e o Sam. Então eles estão aí saindo do mundo comum. Aí tem vários desafios, por exemplo, a luta com Balrog. E no final o Frodo ele percebe que não pode continuar fazendo aquilo junto com os colegas dele e tem que continuar sozinho na jornada dele, indo para esse Mount Doom, que eu não lembro o nome em português agora. Então, esse é um exemplo de como essa estrutura está presente no Senhor dos Anéis. E aqui outro exemplo é do Harry Potter. Então, o Harry mora com os tios dele, aí ele recebe a carta para ir para Hogwarts. Ele não tem muita certeza se ele deveria ir ou não, se ele realmente é um bruxo. Ele não sabe direito a história aí, porque até onde ele sabe, os pais dele morreram no acidente de carro. Aí o mentor, então, no primeiro livro, o Hagrid serve como o mentor, mas mais tarde o Dumbledore guia ele e dá conselhos para ele. Aí então, ele de fato vai para Hogwarts e tem vários desafios ali, tipo o negócio da Pedra Filosofal, de ter que enfrentar o Voldemort. E ele volta no final do primeiro livro para a casa dos tios dele para as férias de verão. Então, aqui também tem uma estrutura de monomito, né? E uma outra estrutura também é o círculo do Dan Harmon. Então, ele tem um círculo que é assim: um personagem está em uma zona de conforto, mas ele quer alguma coisa, ele vai para uma situação desconhecida, ele se adapta a essa situação, ele consegue o que ele quer, mas ele paga um preço por isso, e ele volta para a situação familiar, mas ele está diferente. Então, aquela experiência mudou a forma de pensar dele de alguma maneira. Então, esse daqui é um exemplo de como esse ciclo aparece em um episódio de Rick and Morty, né? E uma coisa importante que eu vou pular o slide aqui só para falar dessa coisa importante, porque ela é bastante importante. Isso daí de Jornada do Herói e desse outro círculo do Dan Harmon que eu mostrei, não é uma receita mágica para a sua história fazer sucesso ou uma regra, tipo, a sua história não tem que ter todos esses passos. Se você quiser tirar alguma coisa disso, tudo bem, sabe? Porque não é uma receita de bolo. São estruturas comuns, identificadas em várias histórias, por gente que estudou esse assunto. Então, você pode usar isso para pensar melhor sobre seu roteiro, mas você é livre para aplicar isso ou cortar as partes que você não gosta, tá? Porque isso daí não é uma receita, isso daí é uma coisa que uma galera que estudou bastante várias histórias viu que tinha em comum. Então agora eu vou passar um outro exercício para vocês. Pensa em obras que você gosta, tipo jogos, filmes, livros, desenhos animados. Elas se encaixam nessas estruturas? O que é parecido, o que é diferente? E podem discutir isso aí, abrindo o microfone ou mandando no chat mesmo.
Opa, mandaram mais coisas. Sim, eu vou disponibilizar os slides depois. Opa, tinha mais histórias que a galera mandou aqui, deixa eu dar uma olhada. Futuro apocalíptico distante, algum lugar com terra seca e plantas espinhosas, cabana improvisada. Aham, o filme das ladrões e pessoas relíquias. Ô, louco, da hora. Dias atuais, casa com jardim, 2 gatos. Os gatos querem sair de casa e quando estão do lado de fora querem entrar. Se conseguir sair e entrar o número de vezes possível até o anoitecer. Legal, legal. Ok. Então, e aí? Podem falar de coisas que vocês gostam e que vocês acham que segue essa estrutura. E se tiver dúvida também, pode mandar, pode perguntar. Opa, parece que alguém chegou agora. Ah, sem problema, sem problema. A gente está fazendo um exercício que é o seguinte. Deixa eu compartilhar o slide que aí você consegue dar uma olhada nele. No que teve antes, ó. Aqui os slides pro Felipe, tá? Aí, ó. Aham. Alice no País das Maravilhas, sim. The Binding of Isaac segue o círculo, só que ele não volta quando termina e também não aprende nada. Entendi. Então, é que nem eu falei. Isso daí não é uma regra, é uma coisa que você pode usar para pensar no seu roteiro. Opa, oi, Rodrigo. Olha, o que a gente passou por enquanto foi só para repassar rapidamente, então, para quem chegou agora. A gente falou sobre os elementos básicos de uma narrativa, fez um exercício de tentar pensar numa historinha simples com esses elementos, que é tempo, espaço, personagens, enredo, conflito, desfecho. Aí eu falei um pouco sobre a estrutura de jornada do herói, que é comum em muitas histórias, e sobre uma outra estrutura que é parecida, que é o círculo do Dan Harmon. E agora a gente está fazendo um exercício de pensar em coisas que a gente gosta, jogos, filmes, livros, o que for, e ver se elas se encaixam nessas estruturas. Então, o que é parecido, o que é diferente, só refletir um pouco sobre isso em outras obras que a gente gosta aí. É isso que a gente está fazendo. Alice no País das Maravilhas, sim. Star Wars, totalmente, Carol. Inclusive, no material que eu estava usando para estudar, para preparar esse workshop, tinha muito exemplo de Star Wars. Tipo, muito, muito exemplo de como Star Wars é isso daí. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de alguma outra, além dos exemplos que eu dei, né? Que eu falei do Harry Potter e do Senhor dos Anéis, Hades, sim, o jogo Hades, sim. Deixa eu ver se eu lembro de algum dos que eu gosto. Mario parece seguir aquele círculo, sempre tem uma zona de conforto. Normalmente a princesa segura no castelo. De repente ela é sequestrada, ele passa por várias fases conseguindo power-ups e no fim a princesa volta pro castelo e o ciclo começa de novo. Tá vendo? Eu acho que.
que vários jogos acabam seguindo um pouco isso. É que agora tá me dando branco, porque faz tempo que eu não jogo nada, então eu não tô lembrando dos jogos. Mas tipo, porque é uma estrutura bem flexível, assim, né? Ela é bem genérica. Oi, sim, vai estar disponível, Rodrigo. Os slides, eu mandei o link ali em cima, mas eu posso mandar de novo e vai estar gravado. É que assim, teve uma parte do começo que não ficou gravada, porque a gente esqueceu. Mas aí depois a gente começou a gravar. Então, vai dar para você rever sim. Qualquer coisa você pode me mandar mensagem que eu passo para você também. Infinity Train, ok. Uhum. Acho que esse ciclo do Dan Harmon, ele vai bastante em desenho animado também, tipo, talvez Tom e Jerry se encaixe nisso, tipo, deixa eu ver o quanto eu lembro de Tom e Jerry. Eles estão de boa lá, mas o Tom quer capturar o Jerry, aí ele começa a tentar capturar o Jerry, tem várias tentativas disso e bom, ele não consegue o que ele quer, porque ele nunca consegue capturar o Jerry, né? Então não se encaixa muito nisso aqui. Aham. Aham. Basicamente todo sitcom, sim. É por aí mesmo. Sem spoilers de Infinity Train, por favor. Ok. Bom, gente, legal. Agora vamos continuar aqui. Ah, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. O tempo tá ficando um pouquinho apertado, então eu acho que eu vou pular este exercício aqui, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, vocês fazem. Mas o exercício seria basicamente você pegar a historinha que você fez agora durante o workshop, aquela lá que eu pedi para você mandar, identificar elementos da jornada do herói ou do círculo do Dan Harmon nela, acrescentar alguns elementos se você quiser, para ficar mais detalhado e mais refinado. Acho que eu vou dar o exercício, mas eu vou dar um tempo um pouco menor, tipo, vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem isso, beleza? Valendo. Podem fazer aí e mandando no chat. Sonic. Putz, não sei, porque eu não cheguei a jogar Sonic. Alguém que conhece Sonic pode opinar? Vou ter que fazer o exercício depois. Tudo bem? Tudo bem, sem problema. Mulan também, sim, eu acho que Mulan se encaixa bastante, viu? Aí, Mulan, finalmente alguma coisa que eu lembro que eu conheço. Eu gosto bastante de Mulan, inclusive, eu acho muito legal. Pelo menos o primeiro filme que teve da Disney, eu gosto bastante. Gosto muito do Mushu também. Ele é muito engraçado. Desonra para sua vaca, desonra para sua família. Eu acho muito engraçado. Não sei o que fazer na minha história imediatamente. Sem problema, pode deixar ela como ela estava. Então, a ideia é só
identificar se ela tem esses elementos e, se você quiser, colocar mais coisa, mas se você não tiver com muita ideia, sem problema. Porque é difícil ter ideia do nada, né? Geralmente é um processo. Você tem que pensar bastante, tem que dar uma pesquisada. Não é uma coisa que você consegue fazer rapidão, às vezes você vai ter que decidir coisas, então, sem problema, gente, é normal. Dragon Ball, sim, sim. Acho que vários animes do gênero shounen também. Na história que eu fiz, acho que a zona de conforto do personagem começaria na cama, até porque depois ele volta pra lá quando percebe que foi um sonho. E o sonho seria uma experiência intensa na qual ele iria aprendendo algo relevante para a sobrevivência dele, que ele levaria de volta ao acordar, quando volta para a zona de conforto. Interessante, acho válido, uma análise válida. Nossa, shonen é pura soco. Sim, sim. Eu tava lendo ontem e tem um negócio que eles chamam de a fórmula shonen, mas é basicamente a jornada do herói. Pelo menos, pelo menos no lugar que eu tava lendo, tava bem parecido, né? Tipo, pode ser que tenha mais coisas mais específicas do gênero, mas no lugar que eu li, eu pensei, vou pegar um negócio novo pra mostrar uma estrutura diferente também, né? Ah, mas espera, tá muito parecido. Deixa assim, então. Ai, ai. Bom, gente, já deu uns 5 minutinhos aí desse exercício, eu vou continuar. Então, só reforçando de novo, porque é muito importante mesmo vocês lembrarem disso. Jornada do Herói não é uma receita que vocês precisam sempre utilizar nas histórias de vocês. Não é que quando você for fazer seu jogo você tem que encaixar. Não. Ela é uma estrutura comum, identificada em várias histórias, por gente que estudou o assunto. Então, basicamente, os caras pegaram vários livros, vários filmes, vários jogos, várias coisas e olharam o que essas coisas têm em comum. E aí eles chegaram à conclusão de que existia essa estrutura. Então, as histórias vieram primeiro, a jornada do herói como estrutura foi reconhecida depois. Ou seja, se você quiser fugir dessa estrutura, você pode, você tem total liberdade, mas essa estrutura pode ser uma boa ferramenta para você. Reforçando o aviso, né? Então, beleza, aviso foi reforçado. Vamos continuar. Arquétipos. Então, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Arquétipos de histórias. É basicamente coisas que são bastante reutilizadas, assim. Então, quais são os 7 enredos clássicos, né? Isso daí, 7 enredos clássicos. Então, esse primeiro aqui, que eles chamam de Rags to Riches, numa história desse tipo, um personagem principal pobre, humilde, ele ganha alguma coisa que ele não tinha antes. A gente pode falar de dinheiro, literalmente, a gente pode falar de poder, status, a gente pode falar de um relacionamento amoroso. Aí depois ele perde isso e no final ele ganha de novo. Então, esse tipo de enredo
é bastante comum em contos de fadas, tipo Cinderela e outros filmes da Disney. Então, é basicamente uma pessoa simples e provavelmente com quem um espectador pode se identificar, vai receber algum privilégio, seja por sorte, por conquista, ou alguém dá ou algum outro personagem dá para ela, tipo uma fada mágica, no caso da Cinderela, e precisa equilibrar os deveres e os deveres que vêm junto com esse privilégio. Esse é um tipo de história. Outro tipo é o The Quest. Então, o personagem principal precisa chegar em um lugar específico, encontrar um certo objeto ou concluir um certo objetivo, tendo vários obstáculos no caminho. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis, Procurando Nemo também é um exemplo disso. Harry Potter também, então esse é bem clássico, né? Tipo, sempre o personagem tem que chegar num lugar específico, tem que recuperar algum item precioso aí, então é um The Quest. Tem esse Rebirth, então é basicamente um personagem se desenvolvendo, mudando de atitude e se tornando uma pessoa melhor, geralmente tendo finais felizes. Tipo, a Bela e a Fera seria um exemplo disso. Aí o quarto, Overcoming the Monster, então superando o monstro. Nesse tipo de história, geralmente você tem um herói que precisa derrotar alguma força maligna. Pode ser literalmente uma coisa física, tipo, sei lá, você tem um lobisomem atormentando a cidade, ou pode ser uma coisa metafísica. No caso da história do Drácula, não sei se vocês conhecem, mas pode-se dizer que é um tipo de história desse arquétipo aqui. Star Wars também se encaixa um pouco nisso, James Bond também se encaixa um pouco nisso. Então, esse Overcoming the Monster também é bem comum. Comédia. Comédia é basicamente você subverter expectativas, misturar coisas familiares com coisas absurdas para manter os espectadores divertidos com a sua história. Então, comédia. Aí a gente tem também tragédia. Em tragédia, geralmente o protagonista sofre por causa de alguma falha de caráter dele ou algum azar do destino. Então, Romeu e Julieta é um exemplo disso. Esse outro aqui, que é Viagem e Retorno, o protagonista vai para uma terra distante e depois ele volta com sabedoria e experiência. Alice no País das Maravilhas é um exemplo disso. Crônicas de Nárnia, que as crianças vão para Nárnia e depois elas voltam. Então, tipo, beleza, esses são tipos básicos de história. Esse Voyage and Return eu gosto de brincar que é basicamente um isekai, né? Pra quem, pra quem gosta de anime e conhece o termo. Tipo, você vai para um mundo novo e tal. Assim. Mas, enfim. Esses arquétipos aqui e tem outros também. Tipo, você tem várias situações populares em enredos de fantasia, por exemplo, eu vou mostrar um pouco aqui. E você tem até arquétipos de personagens. E tem até tipos específicos para reviravoltas de uma história, o famoso plot twist que o pessoal fala. Eu coloquei o link direto aqui porque aí dá para pegar e ler, porque senão ia ficar muito screenshot. Mas que nem, por exemplo, tipos de personagens, né? O que, que é um tipo de personagem? São basicamente uns conhecimentos que você já vai reconhecer na hora, sabe? Quase um estereótipo, que nem se eu falar para você que um certo personagem é um cientista louco, você já vai ter uma ideia do que é isso, você já vai ter uma ideia de como ele vai se comportar, porque é basicamente um tipo de personagem que já apareceu em várias obras, então você já sabe qual que é a vibe daquele personagem. É basicamente isso. Então, que nem, ó, você tem vários arquétipos. Você tem guerreiros, é o cara que tem sempre um plano. Então ele tem habilidades, ele é motivado. A criança, geralmente, não necessariamente precisa ser uma criança,
Mas basicamente um personagem inocente e pode ser que depois ele descobre alguma coisa e isso muda a visão que ele tem, né? Então, personagem órfão, aquele que tá sempre procurando amigos, procurando um grupo de pessoas para considerar como a família dele. Um personagem que cria coisas, então artistas ou ferreiros. Um personagem que ajuda sempre os outros, personagem altruísta. Um personagem sábio. Tem vários tipos aí, tem o Joker também, enfim. E aqui um pouco sobre coisas, tipos de histórias populares. Então tem aqui de personagem de novo, The Chosen One, o escolhido. Um personagem que está destinado a fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem bastante exemplo disso em. Acho que no Percy Jackson, o próprio Harry Potter também. Tipo, tem vários tipos de personagens. O herói relutante, um protagonista que não exatamente quer fazer aquilo que ele precisa fazer na história. O personagem que é um aprendiz sortudo, ele nunca fez uma coisa antes, mas de repente ele descobre que ele é muito bom naquilo. Então, tem vários exemplos. E basicamente, para que serve isso? São padrões que foram identificados e isso pode te ajudar a pensar nos seus personagens. Você precisa ter todos esses tipos de personagem nessa história? Não necessariamente. Mas se você está meio sem ideia do que você quer fazer, você pode pensar um pouco nisso. Então, basicamente, conhecimento útil para ajudar aí. Agora, vamos lá então, o próximo exercício que a gente vai fazer. A história que você tem até agora, tem algum desses arquétipos? Um arquétipo desse tipo deixaria mais legal ou tá bom do jeito que tá? Muda algo na sua história se você quiser e tente detalhar mais algumas partes dela. Tipo, tenta ir deixando ela um pouco mais detalhada. Vou dar 5 minutos, 10 se precisarem de mais. Valendo!
Tem o link? Ah, desculpa a demora, eu não tinha visto. Eu vou mandar de novo aqui, porque que aí todo mundo pega. Eu vou mandar de novo aqui o link. Peraí. Ok, gente, já deu uns 5 minutinhos aí. Vocês querem mais tempo para esse exercício? Vocês querem mostrar já? Só uma pergunta, o Endeavor, aquele cara bruto que só pensa nos objetivos dele, de Boku no Hero, se encaixa em um desses arquétipos? Não consegui encaixar ele. Endeavor, cara bruto que só pensa nos objetivos dele. Deixa eu ver. Vamos ver se tem aqui. O rebelde. Talvez esse daqui? O personagem rebelde, que ele faz o que ele quiser e tal. Acho que isso Talvez daí não esse. encaixa, não. Não, será que não? É que eu não assisti Boku no Hero Ah, ainda, então. Sei desce lá. aí, vai descendo. Deixa eu ver. The Seductress. Esses 12 são os que tem aqui. Deixa eu ir pra cima. Às vezes tem mais ali em cima. The Ruler. Um líder e tal. Um mágico, não. Joker. Deixa eu ver. Mentor. Nessa lista aqui, Pera, volta naquele primeiro lá. o primeiro.
O primeiro era Não, vai pro Magician, deixa eu dar uma olhada. The Magician, aqui. Hum, Não sei. Eu acho que de primeira, assim, nesses 12 que estão aqui, do jeito que estão descritos aqui, ele não se encaixa. Mas eu acho que tem algumas outras aqui, ó. Deixa eu ver. Não, world building, plot tropes. Peraí. Chosen Ones, Evil Overlord, Mentor. Eu acho que nesses que eu trouxe aqui hoje não se encaixa exatamente, mas é um tipo de personalidade, assim, meio que a gente já viu isso em outros lugares, então daria pra gente considerar que é um arquétipo, apesar de não estar nessa lista que eu passei, sabe? Eu acho que daria pra considerar, apesar de não estar na lista. Acho que na parte do enredo, meu segue o arquétipo da Quest, com o objetivo de ficar vivo até a chegada dos pais. Já na parte de arquétipo de personagem, não consegui identificar muito bem, talvez The Child. Acho que ele tá mais no The Ruler. Uhum. Não sei se ele é um arquétipo, porque ele simplesmente. Tem personagens que são simplesmente cuzões, né? Vai fazer o quê? Deixa eu ver. O seu é aquele lá da criança da noite de Halloween, né, Brock? Um The Quest. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão pra ver. Archetype set, Rex Treasures. The Quest. The main character must reach a certain location, attain a certain object or fulfill a certain objective. Sim, acho que se encaixa. E deixa eu ver. Esse Rebirth, acho que não, mas acho que um The Quest encaixa bem com a sua história aí, Brock. Talvez um Overcoming the Monster, mas acho que um The Quest tá alinhado com a historinha que você tava fazendo, sim. Arquétipo cuzão. Ai, ai. Beleza. Bom, vamos lá então, né? A gente estava nesse exercício aqui. Belezinha. Então, até agora a gente estava falando disso daí e dando bastante exemplo de filme e livro, né? E como que a gente faz para contar a história em um jogo, né? Porque aqui a gente, bom, escrever livros é legal, mas aqui no Gamux a gente pensa mais em jogo. Como a gente vai fazer para contar uma história no jogo? Então, como que você vai evidenciar a sua narrativa no seu jogo, né? Porque não é um filme que o cara vai ficar assistindo, não é um livro que ele vai ler. Então, formas de você fazer isso são formas bem comuns, são diálogos entre os personagens, cenas entre fases, tipo, tem uma fase do jogo, aí tem aquela ceninha animada lá e aí continua. Outra coisa muito importante também é que a arte e a música estão fortemente ligadas às emoções que você quer passar. Se você está fazendo um jogo de terror, por exemplo, e a arte for toda fofinha, isso pode atrapalhar um pouco a vibe que você quer passar com esse jogo. E vice-versa, se você quer fazer um jogo fofinho e os personagens são meio assustadores, assim também não vai funcionar, sabe? A história pode ser super fofinha, mas a parte visual tem que estar condizente com isso. E outra coisa muito importante também é que as mecânicas do jogo combinem com a história. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Primeiro sobre cenas. Como escrever as cenas? Tipo, como você vai planejar o que tem que aparecer na cena para depois algum animador, artista ir lá e desenhar aquilo lá para você, ou se você mesmo quiser desenhar, você mesma quiser, você vai lá e desenha, né? Então, começa com uma base bem simples do que precisa aparecer de importante. E estabelecida essa base, você pode escrever um roteiro mais detalhado. Aqui, nesse roteiro mais detalhado, vai ter falas, pensamentos e mais informações sobre como você imagina o cenário.
Então, por exemplo, aqui tem uma base para algumas cenas. Antes de começar a primeira fase do meu joguinho, eu quero que o protagonista receba a notícia de que monstros estão atacando a cidade. E eu quero que ele fale tchau pro irmão mais novo dele e saia de casa. Então, isso é uma base. O que tem que acontecer de importante nessa cena? Aí, beleza, a gente teria um momento de gameplay ali, né, para jogar um pouco. E depois que terminou a fase 1, quais são os pontos importantes que eu quero que aconteçam? Eu quero que ele encontre um amuleto que um dos monstros deixou cair e que leve esse amuleto para uma feiticeira investigar e volte para casa para conversar com o irmão dele. Então, isso daqui é uma base. O que tem que acontecer de importante? Quais são os pontos-chave das cenas que eu estou planejando? E aí, depois, eu tentaria transformar isso de fato em alguns diálogos e em algumas descrições de cenários, né? E aqui algumas dicas, caso você não consiga pensar nos diálogos, o que você faz. Porque às vezes você simplesmente não sabe o que o personagem diria, né? Tipo, pode ser meio difícil. Então, algumas dicas para isso. Se você tiver com amigos, por exemplo, em uma maratona de desenvolvimento de jogos, você pode improvisar uma primeira versão dos diálogos com um pouquinho de atuação. Então, tipo, eu faço o personagem A, meu amigo faz o personagem B e a gente finge, pode ser mandando mensagem um pro outro, assim, a gente finge que a gente é o personagem e começa a pensar no que eles diriam naquela situação. Eu fiz isso uma vez com um amigo meu que a gente estava precisando fazer os diálogos de um jogo. E uma das personagens era uma sereia que estava com um plano maligno lá, e o outro era um cavaleiro que estava indo resgatar ela, que ela estava presa. E aí, tipo, a gente precisava do diálogo de quando ele chega e descobre que, na verdade, ela é a vilã da história. E aí a gente fez esse exercício de atuação. Então eu comecei a fingir que eu era aquela personagem, e ele fingiu que era o cavaleiro lá, e a gente ficou fazendo o maior drama lá nas mensagens. E depois pegou aquilo, adaptou um pouco e botou no jogo, sabe? E deu certo e foi engraçado. Mas e se a gente estiver sozinho? O que a gente faz, né? Quando a gente não tem um amiguinho para fazer isso? A gente pode pegar um diálogo parecido que viu em outra obra, porque certamente você deve estar inspirando a sua história em alguma outra coisa, consciente ou inconscientemente. Você tem referências que você gosta e que você gostaria de fazer parecido. Então você pode partir de alguma coisa que você viu em outro, mas aí tome muito cuidado para não plagiar, né? E se imagine na situação, o que você diria, o que um amigo seu diria, isso pode ajudar. E muito importante também, não tenha medo de errar. Tipo, a primeira versão que você escrever de uma cena, ela não vai estar perfeita. E é justamente por isso que a gente escreve rascunho, que a gente revisa, que a gente olha de novo e muda uma coisa, muda outra, até ficar de um jeito que a gente gostou. É por isso também que a gente pede opinião dos outros, pra gente pegar opiniões diferentes e melhorar. Então, assim, quanto mais rápido você tiver a sua primeira versão, que vai estar meio ruinzinha lá, mais rápido você vai perceber o que poderia ser melhor e aí você consegue melhorar. Então, não fique horas pensando, ai, como eu vou escrever a cena perfeita. Não, comece a escrever, que depois você vai trocando e vai melhorando e alguma hora você vai chegar em algum ponto que você está razoavelmente satisfeito. E aqui outras questões para ter em mente a respeito de jogos e narrativa em jogos. O quanto é plausível ter de conteúdo escrito por vez? Porque isso varia muito com o gênero do jogo. Tem gêneros de jogo, tipo visual novel, no qual você tem muito diálogo. Então, basicamente, o jogo consiste em você ir acompanhando os diálogos e escolhendo algumas coisas para influenciar a história. Nesse tipo de jogo, você vai ter muita escrita. Já em um jogo diferente, tipo um RPG, talvez você alterne momentos de mostrar a história com momentos de exploração do mapa ou batalhas. Então, imagina se você tem um jogo que é mais de ação, assim,
Só que você bota um monte de texto para o jogador ler entre cada fase. Tipo, isso pode não estar muito adequado para o gênero do jogo. Então, tome cuidado com o gênero do jogo e o quanto você pode mostrar da história por vez, sem isso quebrar muito o ciclo de gameplay pro jogador. Então, pense quanto tempo a pessoa vai demorar lendo aquilo, quanto tempo é aceitável ela demorar, ou quanto tempo ela vai pensar, nossa, meu Deus, eu só quero pular isso daqui e continuar, né? Pense muito sobre qual a vibe que você quer e mantenha isso em mente conforme você está escrevendo. Você quer uma coisa séria, você quer uma coisa cômica, você quer uma coisa sentimental. Tipo, pense muito em como você quer que a pessoa se sinta quando ela está vendo aquilo. Isso é bastante subjetivo, porque tem pessoas que acham uma certa coisa triste, tem pessoas que não, tem pessoas que acham graça de algumas coisas, tem pessoas que não. Mas pelo menos pense assim, eu quero que a pessoa fique intrigada porque é uma história de mistério. Eu quero que a pessoa se divirta e dê bastante risada. Tente ter isso em mente. Outra coisa também, qual que é o escopo disso? Quanto tempo você quer que o jogador leve para chegar no final do seu jogo e ter entendido toda a história ali, passado por tudo que é para acontecer? Você quer que seja um jogo curto, tipo um jogo de 20 minutos? Que existem jogos curtos. Você quer que seja um jogo grande, tipo, sei lá, um Final Fantasy? Então, pense no escopo. Quanto tempo você quer que leve para ele acompanhar toda essa história que você vai desenvolver? E diferenciação de personagens. Então, é muito importante que os personagens eles tenham coisas diferentes entre eles. Seja no visual deles, para você ver um personagem e você de cara reconhecer, é aquele personagem. Então eu já sei qual personagem que está envolvido nessa cena, em vez de você pensar, nossa, quem que é esse personagem mesmo? Tipo, nisso daí vai entrar muita arte, às vezes uma dublagem, às vezes o jeito que um personagem fala, ou no caso, se você vai apresentar a história só com texto, você pode pensar no vocabulário. Fazer um personagem falar de um jeito mais formal, fazer um personagem usar mais gírias, fazer um personagem ter certos maneirismos aí no jeito que ele fala, pode ser um jeito de diferenciar também. Então, vamos ver agora qual que é o exercício. Aqui. Escolhe um momento importante da sua historinha e escreve uma cena sobre ele. Pode ser bem simples, tendo só alguns pontos relevantes sobre o cenário e as falas ou pensamentos. Tipo, se você quiser fazer em um estilo mais narrativo, que pareça mais com o livro, também pode. Mas se você quiser fazer uma coisa simples, tipo essa daqui que tá aqui embaixo, beleza também. Que nem aqui o exemplo que eu dou é floresta, Ana ouve um barulho, aí eu boto aqui que a Ana vai chamar a pessoa, então, alguém aí, quem é você? Aí o barulho continua e ela corre atrás para descobrir o que é. Espera, quero falar com você. Tipo, pode ser nessa estrutura que tem só alguns pontos importantes e algumas falas ou pensamentos. Eu vou dar 15 minutos para esse, porque escrever cena às vezes demora um pouquinho. Então, deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. Tá ok. Eu vou dar 15 minutos e aí a gente volta aqui, beleza? Valendo. Dá uma olhada no chat aqui, tá? Pronto.
Opa, alguém já mandou uma cena aqui? Legal, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cena aleatória no meio do jogo. Complicado desenvolver uma cena complexa se o personagem principal não pode falar, isso pode escutar os outros. Ok. Faz sentido, é. Cachorro ouvindo duas pessoas conversando em um cemitério. Pensamentos do cachorro e observações entre parênteses. Beleza. Oi, moço, você sabe com quem eu posso falar para tirar o meu pai daqui? Se ele ainda estiver aqui, você deveria procurar o Sr. Douglas, o dono daqui. Podemos realocar seu pai por uma taxa de R$ 400 sem problemas. R$ 400, eu estou sendo obrigada a remover o meu pai daqui. Vocês é que deveriam pagar. Senão mantém suas tumbas protegidas. Temos tido que pagar mesmo pelas tumbas roubadas. Estranho, tumbas roubadas. Tomara que seja só um doido ou alguém tentando fraudar o seguro. Ok, cena final do jogo. Eu te dou uma escolha, cachorro. Meu discípulo feito de energia não sairá. Não sairá, a não ser que você acabe com a magia no lugar. Como eu faço isso? Demônios entendem cachorros, ok? Mano, eu tô sentindo uma vibe de coragem o cão covarde nisso. Eu não sei porquê. Beleza. Não seria fácil, mas eu te ofereço um acordo. Use essa carta de tarô, The Fool, com ela todo o sobrenatural da área se dissipará. Mas lembre-se, cachorro, cachorros normais não falam. Estou te oferecendo esse acordo, pois você tem me dado muito trabalho. Então é isso, mama. Eu deixo de ser mágico e consigo conter ou ele e todo sobrenatural na cidade. Pera, meninas superpoderosas, tem um vilão que chama simplesmente ele também, né? Da hora. Deixa eu ver a cena do Brock. Quando estava quase pegando no sono, Nome ouve um barulho semelhante àquele que é reproduzido ao dar corda em seus brinquedos. Ainda meio sonolento, ao olhar para o chão, ele vê um exército de brinquedos no canto do quarto vindo em sua direção. Neste momento só vê uma coisa a cabeça de Nome. Mãe! É, verdade. Uma criança provavelmente ia chamar a mãe mesmo. Mas ninguém responde. O único barulho que sonda o quarto é o dos pés de plástico pisando sobre o chão de madeira. Pô, dá pra fazer umas creepypasta com isso daí, hein? Historinhas de terror. Legal. Não, mas beleza. Apesar de ter sido curtinho, foi bem escrito, cara. Legal. Melhor começar com algo curto do que não começar. Então, não tem problema não. Mas alguém gostaria de compartilhar as ceninhas que escreveu? Que já deu 15 minutos aqui, então eu estaria concluindo esse exercício. Mas alguém tem coisinhas para mostrar? Vou deixar o meu guardado por enquanto. Beleza. Ok, gente, então vamos continuar, né? Nesse exercício, a gente trabalhou a questão de pensar em uma cena. Então, é alguma coisa que ia aparecer em forma de texto no jogo, ou que ia ter uma animaçãozinha, tipo, é uma cena, né? Mas a gente tem outras formas de transmitir a narrativa do nosso jogo além de cenas, que é relacionando a mecânica do jogo com a narrativa. Então, coisas que você faz no jogo tem que combinar com a sua narrativa. Por exemplo, se você tem um personagem que está explorando uma floresta naquele momento da história, aí você vai para a parte de gameplay, né, para a pessoa jogar de fato o jogo. E o cenário que tem lá não é uma floresta, tipo, sei lá, é uma casa. Você vai pensar, ué, mas como assim? Não é uma floresta? Então, tipo,
Se você tem uma situação de exploração de um lugar específico, o cenário tem que refletir isso. Se você tem uma situação que ele está procurando um tesouro, por exemplo, você vai refletir isso de alguma maneira no próprio jogo. Então, no jogo, você vai andar por aí, você vai encontrar uma coisa que pareça ser uma pista, né? Ou, sei lá, se você tá. Deixa eu pensar em algum outro momento aí. Se na história do jogo você vai pegar uma montaria para ir de um lugar a outro, faz sentido você ter, por exemplo, uma pequena parte do jogo na qual você tem um minigame envolvendo andar de cavalo ali. Tipo, basicamente você conecta o jogo com a história, né? Coisas que o jogador faz tem que estar relacionadas com a história. Então, aqui alguns exemplos. Tem um jogo chamado The Last of Us, que recebeu algumas críticas por causa disso. Em algum ponto do jogo lá, parece que a protagonista escolhe não matar uma vilã, porque a ideia do enredo é quebrar um ciclo de vingança. Tipo, a ideia do enredo é interromper uma situação de vingança, então a protagonista escolhe não matar a vilã principal. No entanto, a mecânica do jogo ela te incentiva a matar outros personagens para você progredir. Isso acaba sendo contraditório com essa mensagem, com essa proposta de narrativa. Então, isso seria uma coisa para tomar cuidado, tipo, pense direitinho na mecânica do jogo. Às vezes, você vai pensar na mecânica primeiro e depois numa história que se encaixa. Às vezes, você vai pensar na história primeiro e aí procurar mecânicas que satisfaçam essa história. Mas, independente da ordem, é muito importante que essas coisas caminhem juntas. Tipo, o seu jogo, em termos de jogabilidade mesmo, ele tem que combinar com a sua história e vice-versa. Então, aqui a gente tem um exemplo de um jogo chamado Mega Man X. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vai estar com o som, mas vamos ver. Acho que só de ver a cena já basta. Estão enxergando? Então, o jogador aí é esse carinha azul, ele tá andando aí pelo mapa. E aí chega uns inimigos, e ele tá derrotando esses inimigos, beleza. Aí agora vai chegar um certo inimigo aí. Ó, então, o que que rolou aqui? Você tem o jogador, aí derrota lá uns monstros, aí chega esse outro robozão aí que você não consegue matar de jeito nenhum. Inclusive, uma curiosidade para quem não conhece o jogo, de fato é que você não é para você conseguir matar ele. Tipo, não é que o cara que fez o vídeo não conseguiu. É que o jogo tá programado para você não conseguir matar aquele robô de jeito nenhum, tá? Então, você não consegue. Aí você é capturado pelo robozão lá, e aí chega um amiguinho que te salva, beleza? É basicamente isso que aconteceu. Agora, como que isso se alinha com a história do jogo?
Então, a ideia aqui é que a gente está evidenciando o poder do amigo que apareceu, o fato de que ele é um mentor e um amigo, e o fato de que o jogador ainda não está tão forte. Então, essa mecânica de você tentar matar um inimigo, não conseguir de jeito nenhum, e aí aparece o seu amiguinho e te ajuda, é um exemplo de como alinhar mecânica com a história. Porque na história do jogo, de fato, tem essa relação entre os personagens e um processo de desenvolvimento dos poderes do jogador. Um outro exemplo disso é no jogo Dark Souls, que a história é contada em descrições de itens que você vai encontrando pelo jogo. E no jogo Hades, que acho que alguém até citou como exemplo ali, a história consiste numa pessoa que está tentando escapar do inferno várias vezes. E o jogo ele tem uma mecânica roguelike, então você tem fases aleatórias, inimigos diferentes para enfrentar cada vez, e você pode tentar várias vezes, né? Tipo, é um jogo que a cada vez que você joga vai estar alguma coisa diferente. Então isso se alinha com essa ideia de uma pessoa tentando inúmeras vezes escapar daquele local. Então, isso é um ponto bastante importante para o desenvolvimento de jogos. Você tem que ver se a mecânica está refletindo a história e se a história está combinando ali. Então, agora, um último exercício aí pra gente. Pense em uma mecânica que combina com a sua história ou com algum momento dela, ou em alguma ideia mais geral de jogo que combina com a sua história e como que você mostraria essa história ao longo do jogo. Pensa um pouquinho sobre isso, beleza? Vou dar 10 minutos. Valendo.
Legal, eu vi que algumas pessoas mandaram ali as ideias, então um seria um RPG de puzzle, que o personagem principal não consegue matar um demônio na porrada, mas consegue sobreviver até o momento que tem os itens e tudo pronto para expulsá-los em cenas de puzzle. Entendi. Então a dificuldade não é o puzzle em si, mas sim pegar informações para deduzir o que aconteceu ou está acontecendo em cada local, identificando a anomalia e procurando em livros sobre ela e como counterá-la. Legal, interessante. Tem um jogo que uns amigos meus fizeram que, pelo que você está descrevendo, é meio parecido, assim. Legal. Eu basearia o meu em uma mecânica de shooter e muito provavelmente roguelike também, porque a princípio a ideia seria um jogo mais curto, já que o objetivo é sobreviver até um momento X dentro do mesmo espaço. Eu acho que a mecânica de roguelike consegue justamente dar uma balanceada nisso, dando fácil diferença a cada morte, etc. Sim, faz bastante sentido. Estilo survival horror. O protagonista não consegue matar o assassino de jeito nenhum, apenas fugir dele. Você só tem um caderno para anotar situações investigadas, o celular que quebra ao longo da história e uma lanterna. Isso me lembrou um pouco de Slender. Mas beleza. Uhum. Tem mais uns minutinhos ainda, se alguém quiser compartilhar pra gente ver. Deixa eu ver. Ó, ainda tem uns 2 minutos aí. Eu dei uma incrementada na história, mas a essência tá a mesma. Legal. Legal. Tava pensando em algo estilo Undertale. Quanto mais o protagonista mata, mais mecânicas de força ele tem. Mas o jogo fica mais difícil e o final é mais triste. Porém, se ele não matar, ele deve se aperfeiçoar com as poucas mecânicas e pouco poder para passar de fase. Interessante. Eu acho que Undertale é muito interessante nesse sentido. Eu lembro que quando eu joguei Undertale pela primeira vez, eu não tinha sacado que eu podia assim, não matar os monstros, então eu sempre matava eles. E aí eu fiquei tipo. Aí eu fui conversar com uma amiga. Ela falou, mas espera, você tá matando os monstros? Deu, ué, não é pra matar eles? Dela, não! Tipo, ela me explicou como funcionar. Aí eu, ah, tá bom, então eu vou começar a perdoar os bichinhos. Beleza. É, eu quase matei a Toriel também. Aí, aí um cara que estava no laboratório do meu lado ouviu o que eu estava fazendo e falou: Não, não faça isso. Aí eu, mas por quê? Ela não tá deixando eu sair, eu não consigo colocar o negócio de tentar conversar com ela, eu acho que não vai ter jeito. Aí ele, não, mas vai ter a paciência, faz umas 100 vezes isso daí que ela vai te deixar sair, você não precisa matar ela, tá bom? Eu, tá. Aí deu certo. Ai, ai. Mas beleza, então, gente. Já deu o tempinho do exercício aqui, então vamos finalizar com só algumas considerações. Ok, então aqui nesse workshop a gente já foi direto nessa parte de vamos planejar uma historinha, vamos escrever uma cena, vamos pensar em uma mecânica que funciona com essa história, né? A gente foi direto para isso de vamos escrever e vamos pensar no jogo.
Mas tem algumas coisas que você pode fazer antes de começar a escrever e planejar a cena. Por exemplo, monta um painel de referências. Tem essa ferramenta aqui que chama Milanote, que você pode juntar umas imagens, escrever umas coisas do lado. Então, referências de coisa que você gosta, que você acha que seria legal aparecer. Referência para tudo, tipo, referência para um personagem que você acha legal e você gostaria de fazer parecido, um cenário que você acha que vai aparecer. Então, monte esse painel de ideias aí. Pense no que você quer fazer, com quais obras você quer que seja parecido. E muito importante também, pensa no que você não quer fazer. O que você definitivamente odeia e não quer que apareça no seu jogo. Tipo, putz, eu fico muito irritado com um certo negócio do jogo, sei lá, do League of Legends. Eu fico muito irritada com a parede do Yasuo no League of Legends. Então, no meu jogo, eu prometo não colocar a parede do Yasuo, sabe? Pensa no que você não quer fazer também, para você não acabar fazendo sem querer. E pesquisa. Tipo, pesquisa sobre mitologia, sobre fatos históricos e outras coisas, porque isso pode te ajudar a refinar a sua história. Que nem, se você tem uma história que se passa no Japão, pesquisa sobre o Japão. Pesquisa sobre como que é a cultura lá. Pesquisa sobre algum período específico. Tipo, se você quer que a sua história se passa naquela época que tinha samurais e tal, pesquisa sobre esses períodos, porque você vai conseguir deixar o negócio mais próximo da realidade. Tipo, que existia naquela época, como é que eram as casas naquela época, como é que era a hierarquia da sociedade. Você consegue tornar o negócio mais verossímil e mais completo com esse tipo de pesquisa. Eu tenho uma amiga que sempre que ela vai fazer jogo, mesmo que seja durante Game Jam, maratona de desenvolvimento de jogos, primeira coisa que ela faz antes de começar a escrever, ela vai pesquisar uns negócios relacionados. Tanto para decidir nome de personagem, como para ajudar a gente a decidir o cenário, ela faz muita pesquisa da época específica que ela quer retratar naquele jogo, assim, então isso pode ajudar muito. E aqui tem algumas coisas para vocês estudarem mais. Tipo, eu organizei num documento de referências que vocês podem acessar. E tem aqui as coisas que eu usei para preparar o material, então coisas que eu li. E tem um vídeo aqui também que é sobre uma coisa, uma estratégia narrativa de você, em vez de matar um personagem, quais outros destinos você pode dar para ele e como você pode aproveitar isso, tipo, e tem várias coisinhas desse tipo aí para ler. Então, se vocês quiserem ler mais, tem isso daqui. E isso daqui é uma ferramenta que dá para usar para criar histórias. Então, chama Campfire Blaze e ele deixa você organizar lá cenas, umas imagens lá. Então, tipo, basicamente um sitezinho que te ajuda a organizar suas coisas. E pode ser bom quando você estiver organizando uma coisa mais complexa, porque se você começa a anotar tudo num mesmo documento, assim, pode ficar meio bagunçado. Então, experimentem essa ferramentinha aí, tá? E eu acho que é isso. Agora eu vou deixar aberto para perguntas, sugestões e opiniões sobre o workshop. O que vocês acham que foi legal? O que vocês acham que foi ruim? O que vocês acham que dá para melhorar? Acho legal que alguns personagens de OT se baseiam em cartas de tarô, assim dá um significado maior para as personalidades dele. Sim, é esse tipo de coisa mesmo, esse tipo de detalhe, assim. Eu, inclusive, não sabia disso, mas muito legal. Esse tipo de pesquisa ajuda muito a dar mais significado para as coisas. Então, alguém ficou com alguma dúvida?
Então, gente, o próximo horário de desenvolvimento vai ser aqui nesse mesmo link, tá? Essa sala aqui do Jitsi. E a ideia é a gente falar um pouco daí sobre criação de personagem, tipo, conceitos de personagens e mecânicas de jogo. A princípio vai ser isso, mas se a gente for trocar o conteúdo, a gente avisa, mas acho que não é para trocar, não. E espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a conhecer um pouco mais sobre o assunto. E qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no grupinho de WhatsApp lá, né? Esse daqui. Vou mandar o link ali. Podem mandar também no Discord do Caco, acho que vocês devem estar lá, recebendo algumas divulgações lá. Também pode chamar lá, tem um canal chamado Gamux, que vocês podem perguntar coisa lá. E é isso, obrigada pela participação aí. Qualquer coisa é só chamar, pessoal.